Fala Fera, essa é a nossa aula sobre colisões, ok? Bom pessoal, todas as colisões elas se aplicam na conservação da quantidade de movimento. Qualquer tipo de colisão, e nós vamos ver 3 nessa aula, nós vamos aplicar a conservação da quantidade de movimento, ou seja, a quantidade de movimento antes da colisão é igual à quantidade de movimento depois da colisão, tá certo? Bom pessoal, antes de falar de colisão, vamos conhecer essa grandeza física chamada coeficiente de restituição. Veja bem, um coeficiente de restituição ele restitui, né? No caso, restitui parte da energia ou ela toda. Se esse coeficiente de restituição for igual a 1, a bolinha está caindo, ó, vai colidir com o chão, vai transferir parte da energia e vai receber outra. Se esse coeficiente de restituição, que é dado pela velocidade relativa de afastamento dividido pela velocidade relativa de aproximação. O que é afastamento? É quando a bolinha está voltando. O que é aproximação? É quando ela está chegando. Então a velocidade relativa de aproximação e velocidade relativa de afastamento. Vou dividir nessa ordem. Afastamento dividido pela aproximação. Se o coeficiente der 1, significa que toda energia que a bolinha tinha, ela vai receber de volta depois da colisão. Se esse coeficiente der 0, essa bolinha ia grudar no chão. E aí nada da energia dela ia ser restituída. Se esse coeficiente, e é o que acontece na natureza em sistemas reais, né? Se esse coeficiente der um valor maior que 0 e menor que 1, aí ele vai dizer quanto de energia, né, vai ser restituída. Ok? Bom, a primeira colisão que eu quero trazer para vocês é a colisão perfeitamente elástica. Uma colisão perfeita, pessoal, é aquela que o coeficiente de restituição é igual a 1. Ou seja, a energia cinética antes do movimento vai ser igual à energia cinética depois da colisão. Tá? Em todas as colisões vocês vão ver que a quantidade de movimento se conserva. Vamos aplicar agora nessa colisão. Ó, tem um objeto 1 com uma velocidade de 1 metro por segundo, uma quantidade de movimento de 1 kg vezes metros por segundo, e uma energia cinética de 50 joules. Essa energia é do conjunto e essa quantidade de movimento é do objeto. O outro objeto está parado, não tem velocidade nem tem quantidade de movimento. Vamos colocá-los para colidir, pessoal. Eles vão colidir, ó. Após a colisão, gente, vocês vão ver que a quantidade de movimento permaneceu, certo? Eu conservei a quantidade de movimento dos dois. Cada um vai ter uma velocidade. E a energia cinética permaneceu constante. Então a gente conservou a quantidade de movimento, a gente conservou a energia cinética, tá? Essa é uma colisão perfeitamente elástica. Se eu fosse calcular aqui o coeficiente de restituição, iria dar 1, ok? Bom pessoal, vamos fazer um exemplo. Um corpo de massa m choca-se frontalmente com outro de massa 4m. Então, massa m, massa 4m. O de massa 4m está em repouso num plano horizontal sem atrito. O choque é perfeitamente elástico, isso é importante grifar. O choque é perfeitamente elástico e a velocidade do primeiro corpo é 10 metros por segundo. Determine as velocidades dos corpos, então ele quer as velocidades após a colisão, ok? Muito bem, vamos ver a colisão aí, pessoal. Ó, vou voltar. O corpo de massa m vai colidir com o corpo de massa 4m, cada um vai seguir o seu caminho. Então, antes da colisão, só o corpo A tinha movimento, e depois da colisão, os dois corpos vão ter movimento. Para determinar as velocidades, eu vou tentar usar o coeficiente de restituição, que é a velocidade relativa de afastamento. Ó, quando se afasta, cada um com uma velocidade para um lado, eu somo essas velocidades. Essa é a velocidade relativa. E antes, a de aproximação só tinha a velocidade do ar, porque o outro estava parado. O coeficiente de restituição é 1, porque a colisão foi perfeitamente elástica, certo? E a velocidade do ar, que é a velocidade de aproximação, é 10. Meios pelos extremos, eu já percebo que eu não posso calcular a velocidade somente com essa equação. Mas vamos isolar uma delas, o VA, e vamos passar o VB para o outro membro, ó, menos VB. Agora vamos usar a conservação da quantidade de movimento. Nós também poderíamos usar a conservação de energia cinética, mas a equação da quantidade de movimento é mais simples. Veja, antes da colisão só tinha velocidade o A, então MA, VA, que é o que temos aqui nessa figura. Depois da colisão, nós temos movimento em A
em B. Então, MVA depois, MVB depois. MA é M, VA é 10, MA é M, VA', V depois eu não tenho, e o A depois é contrário, ao sentido do movimento positivo, o A vai para o lado negativo, então eu vou botar um menos VA aqui. A massa do B é 4M, a massa do B é 4M e o VB depois, que é o VB', eu também não tenho. Pessoal, vamos simplificar o M, vou dividir os dois membros por M, tá? Vai sobrar 10. No lugar do VA, eu vou usar 10 menos VB, vou colocar 10 menos VB no lugar do VA e 4 VB', tá? 10, menos com mais é menos 10, menos com menos é mais VB' e 4 VB'. Então, vou ficar com 5 VB' igual a 20, porque o menos 10 vai para a esquerda mais 10, vai ficar 20. E 4 mais 1 é 5. Então, o VB' é 20 dividido por 5, que são 4 metros por segundo. Então, esse objeto VB, ele vai se deslocar para a direita com 4 metros por segundo, certo? E o VA, 10 menos VB, 10 menos 4 são 6, vai se deslocar para a esquerda com 6 metros por segundo. Entendeu? Então, essa é a aplicação de uma colisão perfeitamente elástica. Existem colisões, pessoal, parciais. Uma colisão parcial, como eu vou mostrar aqui, é aquela em que conserva a quantidade de movimento, mas não conserva a energia cinética. Veja aqui a colisão, ó. Ele conservou a quantidade de movimento, mas não conservou a energia cinética. Então, esse coeficiente de restituição é entre 0 e 1. Além disso, eles andam separados após a colisão. Existe um tipo de colisão que não é elástica, é aquela que é inelástica. Uma colisão inelástica, pessoal, é uma colisão em que os objetos permanecem unidos, juntos, grudados após a colisão. Ela conserva a quantidade de movimento e o coeficiente de restituição é igual a 0. Não há restituição porque eles se grudam. É mais ou menos o que vai acontecer aqui, ó. Tem essa energia cinética, essa quantidade de movimento. Os dois objetos vão grudar, ó. Ficaram grudados após a colisão, veja. Ele colide e os dois seguem grudados. Veja que a energia cinética não conserva, ó. Ela diminui, mas a quantidade de movimento vai conservar. Tá certo? Conserva a quantidade de movimento, mas não conserva energia. E eles seguem unidos após a colisão. Vamos ver um exemplo. Um vagão de 10 toneladas desloca-se a 0,9 metros por segundo sobre trilhos horizontais. Choca-se com outro vagão de 20 toneladas em repouso, com freio solto. Determine a velocidade do conjunto, né, após o choque. Então vamos ver o que aconteceu. Eu vou ter esse vagão com velocidade de 0,9 metros por segundo que vai colidir com esse vagão cheio aqui, ó. Colidiu e eles seguem caminhando juntos após a colisão, porque ele está dizendo aqui que os carros engatam, tá certo? Engatou, então eles seguem caminhando junto. Então antes eu tenho o movimento do A e depois eu tenho o movimento do conjunto. Os dois se tornam um único corpo. Eu vou conservar a quantidade de movimento, eu posso usar isso em qualquer tipo de colisão. Antes eu tenho a massa do A e a velocidade do A, antes da colisão. E depois da colisão, pessoal, eu tenho uma massa, preste atenção, uma massa AB. Porque agora eu tenho um corpo só, um corpo AB com uma velocidade AB, porque eles engataram, tá? Então a massa de A é 10 toneladas, 10.000 quilogramas. A velocidade do A é 0,9 metros por segundo, isso antes da colisão. Depois da colisão é um carro só, com 30 toneladas. Veja, um carro tem 10, o outro carro tem 20. E então eles formam um conjunto de 30 toneladas, 30.000 quilogramas, com uma velocidade AB. Então, 0,9 vezes 10.000 é 9.000. O 30.000 que multiplica do outro lado divide. E 9.000 dividido por 30 é 0,3. Então, o vagão A de 10 toneladas e de 0,9 metros por segundo colide com o vagão B. Eles formam um conjunto de 30 toneladas que se desloca com uma velocidade de 0,3 metros por segundo. Sacou? Bom, pessoal, foi nossa aula sobre colisões. Assistam as outras aulas dessa playlist, tá? De impulso, de quantidade de movimento, que você vai entender melhor o conteúdo. Ok?
Curtiu, dá um joinha, se inscreve para ajudar e compartilha com toda a sua galera, beleza? Aquele abraço.